Bom, então vamos lá. Bom dia a todos novamente. A gente, apesar daqui do título, eu terminei botando aqui no título dos slides o título do livro, né, e não o título da disciplina, né, mas essa disciplina é a de infraestrutura de comunicações, né, que praticamente a gente estuda as redes de computadores, né, a internet. O meu nome, para quem ainda não sabe, é José Augusto Suruagi Monteiro, mais conhecido como Suruagi. Provavelmente muitos no centro nem sabem direito que eu sou Augusto também, José Augusto. Aqui eu coloquei o link de uma página que normalmente eu coloco os meus cursos. Na verdade, quer dizer, com essa história dos cursos online, a gente colocando material no Classroom, não está atualizado nem com esse curso, nem com o curso do semestre passado que eu lecionei, mas tem material anterior e, eventualmente, pode ser até que eu coloque o nosso. Mas, assim, eu lembrei, eu falei antes para quem já estava, que eu disponibilizei lá no Classroom agora há pouco os slides em PowerPoint e PDF, né? Então, quem quiser pode até ir acompanhando, se bem que eu estar apresentando aqui, não tem tanta necessidade dos slides ainda. Bom, basicamente a gente segue um livro-texto, que é esse daí, quer dizer, tem do lado esquerdo o livro em português, né, que foi a tradução da 6ª edição, que está disponível. Eu confesso que eu não verifiquei se por acaso surgiu uma nova edição em português do último semestre para cá, né, mas eu duvido. E na versão, na verdade, em português tem a 4ª edição e a 6ª edição traduzida, mas o livro em inglês já está na 8ª edição. Então, a minha tendência é sempre, já que redes é uma coisa que vai se atualizando, a gente vai incluindo novo material, o básico não permanece o mesmo, mas tem algumas mudanças que aí só precisa prestar atenção e seguir mais ou menos pelos slides, a gente tem uma ideia. Então, aqui, por exemplo, mostrando aqui o conteúdo da 6ª edição, né, que está em português, ele tem 9 capítulos. As redes, são divididas depois, como a gente chama, os protocolos de comunicação, etc., em várias camadas, que vai desde a camada de aplicação, né, que é onde tem o suporte às aplicações que a gente usa, de correio eletrônico, navegador web, várias outras aplicações. E tem, então, várias outras camadas que a gente vai, justamente, o objetivo desse curso é estudando cada uma delas, né? Então, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace. Nessa edição, na 6ª edição, ele já tinha feito uma divisão aqui da camada de enlace entre a camada mais tradicional de enlace e deu um destaque, separou num capítulo à parte. Desculpa, eu estou um pouquinho, espero que seja só de uma viagem aí que eu fiz com ar-condicionado no carro, fiquei meio gripado, não seja nada pior. Mas, assim, então teve as redes, separou a rede sem fio, né? Porque hoje em dia, com celulares e Wi-Fi, tem um destaque tão grande que ele separou o que antes era um capítulo só. E tinha alguns capítulos posteriores sobre redes multimídia, segurança em rede e gerenciamento de redes. Na 8ª edição, essa em inglês, né? Aliás, só um detalhe aqui quer dizer, está em preto normal aquilo que normalmente a gente cobre no curso, e aqui em cinzento o que a gente não cobre em detalhes, em princípio. Na 8ª edição, ele fez mais umas modificações. Uma foi separar, porque ultimamente a camada de rede, que faz o envio dos pacotes de um ponto a outro da rede, houve toda uma questão que a gente vai justamente estudar depois mais a fundo, sobre uma separação do que eles chamam de plano de dados, que é a parte que faz realmente o encaminhamento dos pacotes da origem até o destino, e a parte relativa ao controle de como essa transferência deve ser feita, tá? A gente, tradicionalmente, o que era visto no plano de controle, a gente já não via em detalhes. Então, aqui a ideia vai ser dar uma geral, né, para vocês entenderem o que tem por trás, mas sem tantos detalhes. E a camada de enlace de rede sem fio, ela está realmente também
permaneceu separado os capítulos, mas vocês veem que antigamente tinha de multimídia aqui, e depois gerência de redes, que ele eliminou, quer dizer, ele eliminou sem eliminar, porque parte de multimídia, que eu ficava me perguntando quando é que ele vai colocar na camada de aplicação, né? Porque multimídia é na camada de aplicação. Hoje em dia, streaming e outras coisas são uma das aplicações mais importantes das redes, por que ele deixa à parte, né? Então, houve um pouco de rearrumação aqui. Eu vou tentar seguir essa nova estrutura, né? Mas, onde necessário, se vocês precisarem de algum material a mais, fiquem ligados, né, que há algumas diferenças, né, entre o que tem na edição em português e o que tem nessa 8ª edição. Uma pergunta que normalmente todo mundo fica curioso, então foi isso que eu estava, para quem chegou logo, eu disse que estava terminando de editar umas coisas, foi essas informações aqui, né? Eu não sei se é muito cedo para falar disso, mas é bom desde o início, para vocês terem uma ideia, né? O curso, eu dou uma nota final, né? Obviamente as notas intermediárias ficam disponíveis, mas a nota lá no SIGA é só a nota final, que ela é composta por 60% da nota, é a média das avaliações. Eu ia dizer avaliação escrita, mas a gente tem feito essas avaliações no AVA, aqui da universidade. Então, bom, algumas são escritas, outras são para marcar ou para fazer correspondência, etc. Não deixa de ser escrita ou selecionada ou coisa do tipo. As 4 avaliações, elas correspondem mais ou menos ao primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, e a 4ª avaliação é que é um pouquinho do que a gente vê da camada de rede e da camada de enlace combinados. Aqui já tem as datas tentativas das avaliações. Eu digo tentativa porque no meu planejamento são essas as datas, se não houver nenhum motivo mais como é que diz? De força maior, né, para mudar. Em princípio são essas datas. Vocês já devem ter visto que o nosso calendário esse ano é meio ingrato, né, porque pega bem perto, quer dizer, após o Natal até, de certo modo. Quer dizer, a avaliação, a 4ª avaliação, passem todos por média, né, para ficarem livres ainda antes do Natal, né. A segunda chamada será na antivéspera de Natal, né, 23 de dezembro, e a prova final, dia 28 de dezembro, que é o último dia para a realização das provas finais. Tá? Então, quem precisar viajar para o interior, coisa do tipo, é bom se planejar para não, ou para repensar a viagem, ou para passar por média logo, para não ter que fazer a final. Embora nossas provas não são presenciais, né? Mas pelo menos não ter essa ocupação. 10% da nota são listas de exercício referente ao conteúdo, né? Exercício de revisão, e tem os laboratórios que são feitos, depois eu vou explicar o que é esse Wireshark, mas é um programinha que a gente usa para... Pode ser usado para identificar problemas numa rede, mas também para ensino, que é o nosso caso aqui. Então, essas duas coisas, dá 10% da nota, às vezes as pessoas relaxam nisso daqui, mas às vezes aquele pontinho faz falta, né, depois para passar por média. Quantas listas e labs? Bom, a lista normalmente é uma lista para cada um desses conteúdos das 4 avaliações. Os labs é que às vezes tem lab, eu não contei agora, mas o de introdução é um só, a camada de transporte é um só, mas depois chega a aplicação tem 2, e assim varia um pouquinho, né? Mas a ideia é de exercitar, ver na prática os protocolos funcionando, tá? Mas é assim, tipo 2... O de rede e enlace é que daria para ter até 3, mas eu acho que no semestre passado foram só 2. E tem esse projeto da disciplina, que a partir da camada de aplicação, a gente vai se organizar para já, a partir do segundo conteúdo, vocês já começarem a trabalhar nesse projeto, né, para não ficar muito para o final do curso, mas o projeto, né, em equipe, corresponde a 30% da nota.
Então, é essa a ideia. Em relação às aulas, eu não tenho aqui ainda um detalhe, mas, assim, as nossas aulas, a maior parte do conteúdo, eu gravei no semestre passado, tá? E eu pretendo ainda fazer alguma edição desses vídeos, mas a ideia é que, vocês sabem que o nosso horário é meio esquisito, né? Com aulas, hoje mesmo, terça-feira, é um dia que começaria, teoricamente, as aulas às 7 horas, mas é justamente para colocar atividades assíncronas, né? Então, na terça, 7 às 8, no sábado tem algum horário, que eu não me lembro agora qual é o horário, mas de manhã, em algum horário, 1 hora. Então, a gente tem, na prática, são 6 horas de aula por semana. Como eu estava dizendo, como a gente tem material gravado, eu acho que não vale a pena ficar repetindo todo o conteúdo ao vivo, normalmente, em aulas síncronas, que muitas vezes as pessoas terminam não comparecendo nas aulas e assistindo a gravação em outro horário mesmo. Então, o meu planejamento, que depois eu detalho para vocês, né, a ideia é que tem alguns desses horários de terça de 7 às 8, sábado, ou até mesmo terça-feira de 8 às 10, ou às vezes, né, dependendo do caso, terça ou quinta, que a atividade é assistir a aula gravada. Então, são atividades assíncronas e a gente vai se reunir periodicamente, sincronamente, e aí eu faço questão que vocês participem, que interajam, né, que é para discutir, fazer exercício, tirar dúvida ou discutir questões a partir daquilo que vocês assistiram nas aulas, tá? Então, depois eu vou... Quer dizer, eu ontem terminei de fazer um planejamento, não sei se ainda está totalmente 100% fidedigno ao que vai ser, né? Nunca é, né? Então, o que eu queria dizer, a mensagem inicial é, sobretudo, de que não vai ter sempre aulas síncronas nas terças e nas quintas, tá? Depende por exemplo, num planejamento inicial, por exemplo, né? Só para dar uma ideia, hoje a gente está com aula síncrona, mas a aula da quinta-feira é para vocês assistirem, a do domingo, e a gente se conversa de novo no dia 28, ou seja, daqui a uma semana, por exemplo. Né? Mas na verdade, eu posso até disponibilizar o meu planejamento para vocês irem acompanhando, mas sempre há possibilidade de mudança, né? Ou seja, não façam uma coisa assim, em princípio, qualquer terça e qualquer quinta pode ter aula síncrona, né? Mas, em princípio, pela programação, algumas não terão. E nesses dias, eventualmente, eu posso também estar disponível para tirar dúvida de quem... Quer dizer, a gente está disponível para tirar dúvida em qualquer horário, em qualquer dia, dependendo pela lista, né, pelo Classroom, a gente pode ir resolvendo. Mas, se vocês preferirem, a gente pode também, em dias que está previsto essa atividade assíncrona, fica também reservado para a gente conversar em termos de dúvidas. Alguém fez uma pergunta aqui sobre os grupos, né? Os grupos, o tamanho do grupo. O grupo normalmente tem tamanho de 4 alunos, né? Às vezes varia muito dependendo do tamanho da turma, né? Mas é em torno de 4, tá? Márcio, né, que perguntou. Bom, então isso... Oi, deixa eu ver aqui na minha tela. Bom. Professor, Diga. o senhor tem o PDF da 8ª edição que o senhor disse que ia se basear do livro? Não tem, se eu tivesse eu não poderia passar, mas na verdade, eu usei mais os slides, né, com atualização do material, do que ter acesso realmente ao texto da 8ª edição. Tá? Foi mais a questão do... Tá certo, obrigado. Né? Mas pode ser que tenha por aí, né? Eu só não devo fazer isso. Bom, então vamos ao conteúdo, né? Esse capítulo primeiro é um capítulo de introdução,
na verdade, onde a gente apresenta a ideia, até, como diz aqui, né, entender o contexto, visão geral, introduzir a terminologia, né? E ao longo do curso, como a gente falou, aqui a gente vai falar de uma maneira mais genérica, quer dizer, algumas partes é o conteúdo completo, mas os detalhes dessas camadas mesmo, a gente falou de aplicação, de transporte, de rede, de enlace, etc., vai ser estudado. A gente vai dizer quais são as funções, mas os detalhes, como aqueles determinados serviços são implementados, isso a gente fala depois nos diversos capítulos que vem pela frente, né? A gente sabe, as redes, na verdade, hoje em dia, quando a gente fala de rede, é quase sinônimo só de internet, né? Mas a ideia realmente é usar a internet como exemplo, mas na medida do possível a gente deve ter uma visão o mais possível genérica do que quais são os princípios, né? Porque a internet foi digamos assim, não é um acaso da natureza, né? Porque foram pessoas que criaram, mas por outro lado é uma tecnologia que evoluiu, por um lado, bastante em termos de velocidade, coisas assim. Por outro lado, alguns protocolos são bem antiguinhos, né? Tem 30, 40 anos, e se a gente pensar em outras coisas de computação que são tão antigas assim, né? A gente vê que talvez precisa de repensar, né, a internet. Inclusive, na parte de pesquisa que eu trabalho, a gente vem trabalhando com proposta de novas arquiteturas, como a gente chama, para a internet. Então, sempre que possível, a gente pode ir nessa direção de, pelo menos, contemplar possibilidades, etc., embora, na prática, a internet é o que domina hoje, ainda vai dominar por muito tempo, né? A gente depois vai falar de uma tecnologia mais que para resolver o problema da falta de endereços, né, no IP chamado versão 4, que é a versão 6, que não está ainda Desculpe. Não está totalmente adotado, porque é difícil mexer no que está funcionando, né? Aquela história, time que está vencendo, a gente não mexe, né? Então, tem uma coisa, outra, melhoria aqui, melhoria ali, como a gente vai ver ao longo do curso, mas uma mudança mais radical é sempre mais complicada, embora talvez necessária, né? Bom, mas continuando aqui, então, o resumo que está aqui aparecendo lá à direita é mais ou menos o resumo, né, as várias seções desse capítulo. Primeiro a gente começa falando do que é a internet, depois do que é um protocolo, na verdade, no nosso caso são protocolos de comunicação, as regras, a linguagem, talvez a gente poderia chamar de comunicação, para que quem transmite de uma forma que o receptor entende, né? E aí tem aquilo que a gente chama da borda da rede, né? Que é a parte mais importante da rede, porque são os usuários, são os servidores, né? Então a borda da rede tem os nossos dispositivos de usuário ou de servidores e a rede de acesso, né, para a gente chegar no que é chamado do núcleo da rede. Aqui vocês viram que eu coloquei entre parênteses periferia, porque o livro traduziu em português para periferia. Eu prefiro usar borda, porque é o que está nas extremidades. Talvez o significado é o mesmo, mas periferia é uma palavra meio dúbia às vezes, né? Por exemplo, quando a gente fala de país periférico, a gente não está falando de um país importante, está falando de um país talvez irrelevante ou de menor importância. Enquanto que na rede, o núcleo da rede, que é importante também, senão não há comunicação, mas o núcleo da rede existe para prover a comunicação para quem está na borda, que são os clientes e servidores. Quer dizer, eu falei cliente e servidor, mas tem aplicações que são chamadas de peer-to-peer, né, que não tem um que é só cliente, outro que é só servidor, mas de qualquer modo é onde acontecem as coisas interessantes, né, de conteúdo e tal, é na borda. O núcleo, como eu disse, é importante, mas, como é que eu digo, existe para dar suporte à comunicação.
Aqui no núcleo da rede, normalmente a gente fala das possibilidades, né, de como poderia ser construída essa rede, né? Ela é uma rede baseada em transmissão de pacotes, mas a rede telefônica funcionava no modo chamado de circuito, então a gente faz uma comparação entre eles e tal. Bom, em relação ao desempenho, né, a gente às vezes está muito... Quer dizer, tem coisas que a gente sofre mais com ela do que tem um conhecimento mais detalhado, técnico, né? Mas qualquer sistema a gente está preocupado com a rapidez, né? Com o tempo necessário para executar uma determinada tarefa e as coisas que podem dar errado também, né? No nosso caso de redes, a gente está preocupado com o tempo gasto. Aqui, na verdade, a gente chama de atraso. Atraso também é uma palavra. Em inglês, ele se usa muito delay, né? Que delay é um atraso. Mas esse delay é algo como o tempo gasto, né? Pode ser que ele seja a mais, né? Seja um atraso no sentido de estar gastando mais tempo do que era esperado. Mas muitas vezes esse atraso é simplesmente dizendo que é o tempo necessário, né? Com o que é que eu gasto tempo, né, de execução na rede para as minhas tarefas? O que é que consome tempo na transferência dos pacotes? Mas a gente pode imaginar, eu uso muito como exemplo, como comparação, o tráfego de veículos, né? O que é que leva quando a gente sai de um canto e vai para outro? Onde é que a gente gasta tempo, né? Percorrendo a estrada. Tem várias atividades que a gente tem que fazer até chegar ao destino. Os nossos pacotes também, e isso, de certo modo, a gente contabiliza. Da mesma forma como no tráfego viário, esses atrasos, quando a gente tem um monte de, no nosso caso, de pacotes ou na estrada de carros, o tempo que a gente leva depende das interferências que a gente sofre no caminho. Depois a gente vai falar também da perda, porque os roteadores que a gente usa para comunicação, eles têm buffers finitos e às vezes eles enchem e o pacote tem que ser descartado. Então, a gente vai falar sobre isso e a vazão, que é o que a gente às vezes está mais acostumado a ver, quantos bits por segundo, bytes por segundo a gente consegue transferir no arquivo, né? Aqui, no caso da vazão, não é tanto a taxa de acesso, né, que a gente contratou na internet, é quanto, de fato, a gente está conseguindo obter numa comunicação fim a fim. Então, a gente vai falar de... Bom, aqui eu estou só mostrando para a gente ver o que vem pela frente, né? Pois aquela parte de segurança que eu comentei com vocês, que existia um capítulo, e, de certo modo, ainda tem um capítulo de segurança lá no final do livro, mas a ideia é que a cada capítulo, e já aqui da introdução, a gente já começa a falar de questões de segurança, que é algo bastante importante e relevante nas redes, né? Finalmente, ou quase finalmente, né? Mas algo também importante é justamente essa divisão em camadas, que eu já mencionei ali quando estava falando da estrutura do livro, das diversas camadas que cada camada provê um serviço e para prover esse serviço tem um protocolo de comunicação em cada camada, pelo menos um protocolo, a gente vai ver que algumas camadas têm mais de um, outros têm um só, mas vários têm mais de um. E esses modelos de serviço. E, finalmente, aí sim, um pouco de histórico, né, para a gente ver de onde que chega, como é que chegamos até onde estamos hoje, né, nas redes. Bom, a primeira visão da internet que a gente pode ter é a visão quais são os componentes, né? Eu podia até perguntar para vocês aí, quer dizer, se a gente falar, aliás, é até uma coisa boa, escreva aí no chat, o que você diria, o que a gente, para ter uma internet, o que a gente precisa? Escrevam aí. Vamos ver. Roteadores, sim. DNS, já é um serviço, switches, satélite. A gente fazendo uma lista assim, tem várias coisas que vêm em mente, né? Certamente,
uma das coisas, como eu disse, principal, né, de certo modo, eu nem me lembro mais o que é que tem aqui na sequência, deixa eu ver a minha cola aqui. Mas o inicial que a gente tem, obviamente, são... Oi. Aqui de vez em quando o negócio está... A internet, ela, quer dizer, claro que vocês já passaram para o que faz ela funcionar, né? Mas a primeira coisa, de certo modo, que é o que é mais importante, e aí aqui está ainda a internet aqui como uma nuvem, sem dizer claramente o que é que tem lá dentro, são os dispositivos que a gente está interconectando através dela, né? Então, hoje a gente tem bilhões de dispositivos, aqui tem umas figurinhas que estão usadas do lado esquerdo e do lado direito, né? De computadores, smartphones, né? Os mais tradicionais, né? Esses servidores e tal, mas cada vez mais a gente tem os próprios veículos conectados, né? E diversos dispositivos. Aqui está dando um exemplo, isso aqui parece, né? Deve ser um refrigerador, né? Um semáforo, né? Um sinal de trânsito. Hoje em dia, com essa história que vocês já devem ter ouvido esse termo bastante já, que é chamado internet das coisas, né? Que é a internet das coisas. São, em princípio, as coisas são diversos objetos que tradicionalmente não usavam a internet e que hoje, cada vez mais, a gente está incorporando à rede, né? Basta pensar, por exemplo, uma lâmpada elétrica, né? Que é uma coisa bastante comum nas residências, e a gente normalmente liga com o interruptor ao lado, mas a gente poderia ligar no celular, remotamente, etc. Esse refrigerador que aparece aqui, né, ele pode ter um controle de estoque, até já de certo modo, não necessariamente independentemente do usuário, mas fazendo sugestões, né, do que tem, o que não tem, pode até já disparar pedidos. Então, são várias utilizações que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Câmaras de vigilância, né? Que pode ser vigilância por questões de segurança ou vigilância em termos de saúde, né? Como é que a gente faz normalmente com bebês ou idosos, né? E assim por diante. Esses dispositivos têm um jargão que é usado em redes já há muito tempo, né? Desde o final dos anos 60, né? Que é chamar esses dispositivos de hosts, né? Hospedeiros. Host é um hospedeiro, né? Que a gente chama também sistema finais, ou seja, o host talvez é um nome meio carregado, pesado, porque no início das redes esses hosts eram mainframes, né? Computadores de grande porte, no que pese que hoje em dia eles fariam pouca coisa em relação, talvez fariam bem menos do que hoje a gente faz no celular, né? Mas eram equipamentos grandes, né? E hoje a gente normalmente chama de coisas, né? De dispositivos, de objetos, de qualquer modo. Mas são, quando vocês encontrarem em algum lugar falando de host, em inglês mesmo, hospedeiro, a gente está falando dos nossos dispositivos conectados na rede. E eles rodam aplicações, né? Aqui já está com a linguajar novo, né? De apps, chamado de app, né? Applications, nas bordas da rede. Ou seja, é um dispositivo que está rodando uma aplicação de rede. Se fosse só um dispositivo sem precisar de uma comunicação em rede, seria um dispositivo, mas não da internet, né? Bom, o seguinte, provavelmente, que tem aqui são exatamente os... Ele está chamando... Vocês chamaram de... Alguém colocou ali, né? Quem foi? O Júlio, roteadores, o Júlio, de novo, switches, né? Que justamente a gente tem os dispositivos que, por enquanto, ele está aqui no desenho, estão quase como se fossem isolados, obviamente não são isolados, mas são os dispositivos dedicados, né, à tarefa de fazer o encaminhamento dos pacotes, né? O que são pacotes? É um conjunto de dados que pode ser um pedaço de um arquivo,
uma mensagem curta, né? Quer dizer, eu estou dizendo pedaço de um arquivo, que se você estiver transferindo um arquivo grande, os pacotes têm um tamanho limitado, tipo 1.500 bytes. Se você tiver muita coisa para transmitir, vão ser necessários vários pedaços, né? O streaming mesmo são vários pacotes que são transmitidos, né? Mas esses roteadores de switch, que tem diferença entre eles, que a gente vai estudar depois, eles recebem um pacote, analisa o pacote e remete para o destino correto. Uma analogia que a gente faz com esses dispositivos, embora talvez hoje muitos de vocês conhecem mais um switch roteador do que como funciona o sistema postal, né? Mas é que esses pacotes eles se assemelham muito aos envelopes, às encomendas que a gente manda por correios, né? A gente pega alguma coisa que a gente quer mandar, que hoje em dia a gente escreve pouco cartas, né? Mas a gente manda encomendas para as pessoas, ou compradas pela internet normalmente, né? E recebe, devolve, etc. Né? Ele tem um conteúdo e a gente, quer dizer, tem uma embalagem, um envelope, e no envelope você escreve, né, quem é o destinatário, qual é o endereço, qual é o CEP, né, o código de endereçamento postal. Então, essas encomendas, esses pacotes, né, de correio, usados no correio, né, eles vão em centros de triagem, né, na agência, quer dizer, na agência coletora, normalmente ele faz uma separação ali pelo serviço, né, se é SEDEX, se é encomenda e tal, e entrega, manda para o centro de triagem. Lá no centro de triagem é que ele processa, vê, é para ir para que estado, e aí coloca no malote ou num container, alguma coisa assim. Então, esses centros de triagem fazem um pouco o papel que a gente aqui faz com esses comutadores, chamado comutador de pacote, né? Comutador, quer dizer, na verdade, o termo em inglês para comutador é switch, né? É switch, né? O switching, ele recebe o pacote, vê para onde deve encaminhar e encaminha para aquele determinado destino. A distinção entre roteador e switch tem mais a ver com que camada ele opera, né? Se ele opera na camada de rede ou na camada de enlace, como a gente vai ver depois. Mas o princípio básico é o mesmo, é pegar um conteúdo, determinar pelo destino para onde ele deve ser encaminhado e encaminhar. Tem várias diferenças na prática de como eles fazem isso, como a gente vai ver, mas esse princípio geral é comum. E algo que ninguém colocou ali, né? Aliás, o Williams falou de satélite, mas satélite é meio vago, porque satélite é um equipamento que está lá no espaço, obviamente, mas aqui essas comunicações, esses enlaces que estão indicados aqui, pode ser, aqui está mostrando uma antena de celular, né, ou cabeado, ou Wi-Fi, mas podia ser um satélite também, né? Como hoje em dia, em muitos locais, né, a gente tem hoje ofertas de acesso à fibra ótica, né, taxas mais elevadas, né, de alguns 500, centenas de megabits por segundo, né, 500 megabits, alguns estão oferecendo, né. Claro que tudo é uma questão, por exemplo, eu ainda não tenho 500 megabits em casa, né, ainda estou pensando se vale a pena ou não, mas eu desejaria ter 1 gigabit por R$50, né, hoje eu estou pagando 100 por 240, né. Mas, enfim, é sempre uma questão de... Mas se a gente comparar com... É sempre questão econômica, né? Benefício, etc. Mas se a gente comparar com épocas atrás, de vez em quando eu gosto de contar umas historinhas, né? Porque quando o meu primeiro computador que eu comprei assim foi em 86, quando eu estava fazendo doutorado, né? E a gente fazia acesso via modem, né? Depois a gente pode falar um pouquinho do que são os modems, né? Acesso via rede telefônica. E o mais rápido que tinha naquela época era um modem de 1.200 bits por segundo. Imagina, a gente hoje está vivendo com 1.200 bits por segundo, né? Quando eu terminei o doutorado em 90, antes de voltar, eu comprei o modem mais rápido, o modem doméstico, né?
mais rápido que tinha para ele, era 2.400 bits por segundo. Quando a gente chegou aqui, foi a época que estava em construção a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, né, primeiros passos. A gente foi na então Embratel para negociar, ver a questão dos canais disponíveis, preços, e o canal mais rápido que eles tinham era de 9.600 bits por segundo, mas quem tinha esses canais eram bancos, não era universidade, etc. E o pessoal queria saber para que a gente precisava de tanta velocidade, né? Então, essa questão da taxa de transmissão, né? Hoje em dia a gente chama muito a banda larga. A banda larga é um conceito vago, né? Banda larga já foi 64 kilobits por segundo. Hoje, quando a gente fala de banda larga, está falando de megabits por segundo, né? E vai ser sempre a rede de alta velocidade, né? Ao longo dos tempos, a alta velocidade vai sendo atualizada, né? Eu queria só chamar a atenção aqui, que em redes a gente usa meio que de forma equivalente taxa de transmissão ou largura de banda como se fosse a mesma coisa. Mas, estritamente falando, não é a mesma coisa, né? Provavelmente, se vocês fizerem cursos de comunicações, aqui mesmo no SIM, ou de outros, né, já que engenharia de computação tem muito contato com o pessoal de engenharia de telecomunicações, né, quando eles falam de largura de banda, é como se fosse o potencial que aquele meio tem de banda que ele pode utilizar para transmissão, não é uma taxa específica. A gente aqui meio, talvez imprecisamente, chama as duas coisas como se fosse a mesma coisa. É como, por exemplo, com a fibra ótica, eu posso ter múltiplos canais, cada um com, sei lá, 100 gigabits por segundo. A largura de banda é toda a banda que ele pode usar para ter esses vários canais, não é a taxa de um canal específico. Mas a gente aqui, meio relaxadamente, quando a gente fala de largura de banda, está querendo dizer a taxa de transmissão que a gente está usando do canal. Mas sem eles, né, quer dizer, o enlace ele podia ser dedicado, né, fim a fim. O comutador, ele permite que a gente, sem ter que ter uma comunicação direta, fim a fim, faça com que os pacotes sejam encaminhados para o destino desejado, né? Imagina, se cada usuário da internet tivesse uma linha direta com todos os outros usuários que ele pode querer falar na vida. Era impraticável. Mas se a gente tem um acesso à internet e através desses vários roteadores, switches, a gente tem um caminho para chegar no destino, é o que a gente precisa. Claro que com a taxa de transmissão adequada para ter um bom desempenho. Ok? Eu acho que tem mais alguma coisa disso. Aqui ele está, na verdade, agrupando, né? A diferença dessa figura para essa é que ele agrupou alguns dispositivos em, digamos assim, eu vou chamar com um termo que a gente não usa muito, mas unidades administrativas diferentes, né? Organizações diferentes, como está dito aqui, né? Quer dizer, uma rede móvel, normalmente, quem é que administra, quem é que fornece o serviço e gerencia a rede móvel? É um operador de celular, né? Na rede doméstica, é a gente mesmo, o proprietário, ou no máximo com o apoio de um provedor de acesso. A rede corporativa, normalmente o pessoal da empresa que organiza a sua rede. Um provedor de conteúdo organiza a sua rede, se pensar no Facebook da vida e outros aí, Google, etc., tem toda uma estrutura própria. E a gente tem os provedores locais, regionais ou internacionais, globais, para interligação. Então, aqui ele está meio que dizendo, bom, o que a gente tem na internet, inclusive o nome internet é interligação de redes, porque redes é net, né? Mas internet é interligação de redes, justamente porque eu tenho redes, diversas redes de organizações diferentes, interligadas. Em princípio, todo mundo quer falar com todo mundo, né? Então, o máximo possível de comunicação entre eles para que a gente consiga, né, falar com todo mundo. Bom, voltando à questão dos dispositivos, aqui a gente mencionou alguns deles, né? A geladeira mesmo, a gente falou, né? Câmera de segurança, eu falei também. Mas aqui tem outros menos comuns, né? Hoje em dia, o Amazon Echo da vida, né? Com Alexa, coisa do tipo, é bastante comum.
Tem alguns aqui, talvez, que já estão ficando meio fora de moda, ou não sei, mas telefone hoje, muitos telefones, né, os telefones mesmo lá do SIM são todos telefones IP, né, eles se comunicam, não tem um fio tradicional de telefone, é uma conexão na rede, e a gente fala entre os telefones. Aqui está mostrando um porta-retrato IP. Esse porta-retrato IP, ele, quer dizer, na verdade, ele é um dispositivo que poderia ter com um banco, quer dizer, você poderia ter um USB lá que fica aparecendo fotos dos netos, né? Mas você pode também, a questão de ser interligado na rede é que ele baixa essas fotos de um servidor. Então, tipo, o filho que quer mandar as fotos dos netos para... Eu estou dizendo filho porque, pensando no meu caso, né? Mandando foto para os pais dos seus filhos, né? Dos netos e tal. Então, você carrega na nuvem, né? Em algum servidor, e essas fotos são baixadas lá nesse porta-retrato que está no outro local. Esse Sling Box aqui era uma possibilidade de você, que era muito comum nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil também, você ter a TV a cabo, você só podia ver em casa, né? Então, esse era um dispositivo que fazia um streaming, de certo modo, do que você recebia em casa para você ver em qualquer parte em que você estivesse. Obviamente, hoje em dia, os próprios provedores de TV a cabo já fornecem esse acesso remoto, né? Então esse dispositivo até ficou meio obsoleto, digamos assim. Aqui tem outros interessantes também de dispositivos tradicionais, de marca-passo, né? Mas que você pode interagir, né? com o celular para ter informações, ou até o médico ter informações do paciente. Aqui tem um monitor de consumo de energia. Na verdade, aqui o consumo consumido por uma tomada, né, por um equipamento está ligado na tomada aqui, né, e você poder ter acesso a esse consumo de forma remota. Aqui tem um colchão com sensor, né, que pode ter informações de quanto tempo a pessoa dorme, ou atividade durante o sono, sei lá o quê. Os diversos smartwatches, não é? Hoje em dia, dispositivo de realidade aumentada. Esse daqui do meio, que eu deixei por último, não sei se vocês entenderam o que ele faz. É uma tostadeira, né? Com previsão do tempo. Se vai fazer sol, ele queima um solzinho na torrada do pão, né? Se está nublado, ele imprime uma nuvem. Obviamente, esse é um aplicativo meio muito... alguém já viu ali, né? KKK ali. Justamente, isso não é um produto que virou um produto comercial. Aliás, eu andei... quer dizer, isso tinha aqui nos slides do Foroso, depois eu fui atrás para descobrir de onde é que surgiu isso, né? Isso foi um projeto de final de curso de um aluno de design, né? Não foi um aluno de redes, um aluno de design, né? Quando tem salão de automóveis, não tem esses automóveis que são conceito, né, que não está no mercado ainda, né? Pode ser que algum dia vá para o mercado, ou nunca vá para o mercado. Esse daqui ele desenvolveu para esse projeto final de curso. Depois eu fui ver, ele fez o que da vida? Não sei se eu errei o sujeito, mas eu acho que era ele mesmo, que depois ele se mudou para Nova Zelândia para estudar filosofia, ou seja... Isso não virou produto definitivamente, né? Mas é uma aplicação até curiosa. Bom, como a gente comentou antes, né? A gente tem essas várias redes administradas por organizações diferentes que cooperam, mas são independentes, têm a sua independência justamente, né? E gerência nos seus recursos. Então a gente chama ele na internet, como eu falei, uma rede de redes, a interconexão de redes, né? Eu não expliquei, né, quando apresentei a figura, o que é ISP. ISP é uma sigla em inglês de Internet Service Provider, provedor, ou lendo ao contrário, né, como normalmente acontece, provedor de serviço internet, né? Então tem os provedores, a gente pode falar provedores como Claro,
Oi, Vivo, né? São normalmente provedores também ao nível local e nacional. Depois a gente tem provedores globais para interligação das várias redes no mundo inteiro, por exemplo, né? E tem alguns provedores mais locais. Como a gente comentou antes, para essa, e agora aqui está mostrando, agora em vermelho, né, está aparecendo aqui setinhas de vários protocolos, né? Alguém está fazendo a comunicação via Skype, então tem um protocolo que é proprietário, né? Agora da Microsoft, né, que comprou o Skype, como aplicativo, tem na rede móvel, hoje em dia a gente está, né, já tem 4G, 5G, já está se falando, né, estudando 6G e novas gerações aí. Tem HTTP também, se acessando o conteúdo, tem protocolos de camada de enlace, como Ethernet, Wi-Fi, protocolo de camada de transporte, o TCP, stream de vídeo, talvez, o IP, que é camada de rede, ou seja, é um conjunto de protocolos, de vários protocolos usados em diversas partes, de forma colaborativa, ou seja, são camadas diferentes em muitos casos, né? E na internet, o que a gente poderia chamar de padrão da internet são documentos que são chamados de RFC. RFC é uma sigla que significa o que está escrito aqui, né, em inglês. Request for Comments. É interessante porque quer dizer, tem toda uma história por trás, né? Porque outros órgãos de padronização, por exemplo, vocês certamente já ouviram falar, né, do IEEE, como é chamado, I3E, né? IEE, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que eles têm uma atividade de padronização. Muitos dos padrões de redes locais são padrões I3E, o próprio Wi-Fi é um padrão I3E, depois às vezes se criam novas alianças, novas coisas. E no início da internet, ou na verdade da ARPANET, no início das redes, né, existia isso eu já estou meio que antecipando algo da história, né, do histórico. Bom, eu não estou com ele aqui, mas tem até um livro que conta o início da internet. Quem depois tiver interesse pode ler, porque é interessante para quem tem interesse em redes conhecer os primórdios, né? Mas a internet, a ARPANET, na verdade, foi a primeira rede e que deu origem depois na evolução à internet. Ela tinha uma equipe encarregada de construir os roteadores e instalar os roteadores, mas a atividade entre os servidores, digamos assim, entre os mainframes, era uma atividade meio voluntária das organizações. Não, voluntária é meio modo de dizer, mas era uma cooperação, uma colaboração. Estou dizendo, não é que não era voluntária, era meio voluntária, mas era algo necessário, mas que era feito uma colaboração, ou seja, não era um órgão instituído de padronização, como hoje até a própria internet já está mais organizada nesse sentido. Então, ao invés de dizer um padrão, dizer, não, a gente tem aqui um documento e está solicitando comentários, né, com uma discussão para chegar num acordo. Só que eles ficaram com esse termo de RFC até hoje. E, na verdade, hoje você tem todo um processo mais estabelecido, onde primeiro alguém propõe algo, entra em discussão, como um draft, né, um rascunho, tem várias versões, se não tem um prazo de validade, se não for renovado, pode até morrer aquilo dali, ou passa por várias versões intermediárias até que finalmente estabiliza, talvez já tenha até alguma implementação prática, teste, aí ele é reconhecido como um RFC oficial, tá? Que pode ainda sofrer alterações, mas já depois de todo um processo de discussão. Agora, não tem só, essas RFCs podem passar por um processo como esse de padronização, mas tem algumas que são simplesmente divulgação, né? Então, tem algumas, por exemplo, se uma empresa, eu falei que o Skype é um protocolo proprietário, se eles resolvessem disponibilizar para a comunidade o protocolo, ele poderia publicar um RFC
com a especificação do protocolo. Não precisaria, não vai passar por discussões, porque é informativo, né? Está informando algo que como funciona, né? Dando divulgação. Tem alguns RFCs, por exemplo, teve um evento tem um em particular que eu participei dos 20 anos da internet, em 1989. E aí teve uma poesia, um poema que alguém escreveu lá, misturando os termos, não sei o quê, fazendo coisa assim, e foi publicada como RFC. E como está dito aqui, tem RFC de 1º de abril, né? Ou seja, tem gente que se dá o trabalho de fazer um documento como se fosse um documento sério de algo inviável, impossível, né? O jocoso, realmente. No caso dessas 1º de abril, só para dar um exemplo, deixa eu ver qual é o melhor exemplo. Por exemplo, porque a gente transporta pacotes IP em vários meios físicos, né? Então tem um que era transporte de pacotes via pombo-correio, né? E coisas desse tipo. Todo ano, normalmente, tem 2 ou 3, né, às vezes, brincadeiras de 1º de abril. O engraçado, não, o curioso, né, de certo modo, é que os documentos, a RF6, ela hoje em dia só sai com mês e ano, né, de publicação, não tem data, exceto de 1º de abril, porque tem que ficar claro que é brincadeira de 1º de abril, não é abril de 2021, é 1º de abril de 2021, por exemplo. Então, até vou deixar uma tarefinha aí para vocês de casa, de procurar quais são as RFC de 1º de abril desse ano, pelo menos. Tem alguns sites que tem isso, já tem até um que eu mantinha também, que todo ano eu ia atualizando com as novas RFC. Mas procurem por aí e depois, eventualmente, quando vocês precisarem no RFC, já sabem onde encontrar. Essas RFC, eu falei para vocês que a internet se organizou, ela tem a Internet Society, eu não vou aqui apresentar os detalhes dessa sociedade internet, né, que tem várias ramificações, mas uma que é mais voltada para a questão da engenharia da internet é a chamada Força Tarefa de Engenharia da Internet, ou IETF. Né? Existem outras organizações, Task Force, tem uma, por exemplo, que é a Internet Research Task Force, Força Tarefa de Pesquisa para a Internet. Né? A pesquisa é algo assim que vai talvez se tornar algo concreto em médio e longo prazo, e enquanto que o ETF tem vários grupos trabalhando com a operação da internet. Né? Então, apesar de eu ter falado para vocês antes, tem protocolos, tem 30, 50 anos, mas tem sempre uma novidade, uma modificação, uma coisa que é feita através do trabalho, né, desse ETF, que se reúne 2 vezes por ano, regular, quer dizer, um grande encontro, mas cada grupo é dividido em grupos e cada grupo vai trabalhando independentemente, justamente naquele processo de criação de documentos, daqueles drafts, daquele rascunho que eu falei para vocês antes, até que cumpre a tarefa do grupo e publica as RFCs necessárias e continua enquanto é necessário. Né? Bom, então a gente falou das diversas partes que compõem a internet. Uma outra forma de ver a internet é essa visão que ele está chamando a visão dos serviços, né? O que ele provê para os usuários. Né? Então, certamente, a gente está provendo uma infraestrutura que dá suporte, né, prover serviços para as aplicações. Então, quais são as aplicações? São as aplicações que a gente conhece, web, streaming de vídeo, multimídia, teleconferência, e-mail, jogos, comércio eletrônico, mídias sociais, dispositivos, todas essas... O Márcio já colocou aqui o RFC, essa é de 1º de abril, é, Márcio? Isso mesmo, 1º de abril de 2021. Algumas são curtinhas, essa é relativamente curta, algumas são mais trabalhosas, né?
Mas eu não sei se vocês ouviram falar por exemplo, do bug do milênio, né? Que foi quando a gente chegou no ano 2000, né, e precisava registrar datas após do ano 2000, quando antes se usavam só 2 dígitos, né? Supunha que todas as datas de interesse eram de 1900 e alguma coisa. E aí como é que distinguia 1901 de 2001 ou 1900 de 2000? Então, foi necessário ter toda uma atualização nos sistemas, né? Não era na rede simplesmente, né? Todos os sistemas para que passasse a trabalhar com 4 dígitos, né? Então, foi feito todo um esforço para isso. Aí tem uma dessas RFCs que está propondo, já está se preocupando com a mudança do ano 10.000, né? Quando chegar o ano 10.000. Então, coisas assim. Que meio que repete uma tradição que o pessoal tem em geral também em geral meios de comunicação, outros, né? O Google também, uma certa época, ela fez uma brincadeira também de coisa de cheiro, né? Quer dizer, a gente tem sensores de cheiro, mas alguma coisa como se já tivesse no web, tem uma extensão do correio eletrônico para transporte de matéria, um monte quer dizer, pode ser que coisas que no futuro até podem ser um pouco mais possíveis do que hoje, mas o que está proposto lá é puramente a brincadeira, né? Oi, aqui está com algum defeito. Bom, mas voltando aqui para a visão dos serviços, a gente seja tem uma infraestrutura que tem uma interface de programação, ou seja, existe, a gente depois vai estudar isso, sobretudo em camada de aplicação, da API, né, interface de programação, que permite que a gente crie, né, tenha serviços básicos e como chamá-los, de modo que a gente pode projetar uma nova aplicação aí. O que é que impede a gente de ter uma boa ideia, né? Desenvolver um aplicativo que caia no gosto do povo e a gente vire milionário, né? É ter a boa ideia, né? E, claro, tem a oportunidade de que a coisa seja divulgada, né? Mas se a gente for olhar certas aplicações, por que eu não tive essa ideia antes, né? Alguma coisa assim. Bom, a gente mencionou um dos conceitos que a gente aprende aqui nesse capítulo, é a questão do que é um protocolo, é protocolo de comunicação, né? Que a gente está interessado. Porque se a gente pensar simplesmente em protocolo, aliás, esse termo protocolo, ele tem várias conotações, né? Tem um protocolo, assim, talvez mais diplomático, né? Que é como é que você deve se comportar durante, né, seguindo o protocolo, né, a etiqueta, né, ali com a rainha da Inglaterra, com o chefe de Estado, coisa do tipo. Um que eu aprendi mais recentemente, e agora com essa história de pandemia a gente ouve vez ou outra também, é falar do protocolo, né? Qual é o procedimento que deve ser usado quando chega um paciente com tais e tais sintomas. Então, tem um protocolo, seja de acolhimento, de atendimento do paciente, seja de notificações, né? Então, tudo isso são protocolos. No nosso caso, é o protocolo de comunicação, né? Aqui tem um exemplo, aliás, aqui não tem a figura. A figura eu acho que está no slide seguinte, mas, assim, se 2 pessoas vão se comunicar, por exemplo, perguntar que horas são, ou tem uma dúvida, aqui no nosso caso aqui usa-se o chat, né, para colocar alguma coisa, alguém pode... Aliás, a propósito, vocês podem abrir o microfone e falar também, né? Não precisa ser só no chat, sobretudo se eu não estiver vendo que alguém postou alguma coisa, né? Mas se fosse numa sala de aula, tinha alguém aí que levantar. Aliás, a gente aqui também tem como levantar a mão, né? O difícil é a gente, porque para ver a mão levantada tem que estar no modo de pessoas e para ver o chat tem que estar com bate-papo aberto, ou seja, às vezes fica complicado. Mas
Existem esses procedimentos que a gente segue e são mensagens que são usadas específicas e ações, né, que a gente age, como a gente se comporta em função daquilo que é perguntado, solicitado, etc. Isso. Na rede, a gente tem dispositivos, né, computadores ao invés de pessoas. Então, apesar de hoje a gente estar falando de inteligência artificial, muitas dessas mensagens têm que ser bem pré-determinadas, né? Qual é o conteúdo de qual campo do pacote que tem tal informação, etc. Então, essas atividades de comunicação na internet são governadas pelos protocolos de comunicação de rede. Então, o que é que esses protocolos definem? É como se fosse a sintaxe e a semântica das mensagens, né? Então, sintaxe tem o formato dela, da mensagem, tem também a sequência das mensagens, né? Que eu mando tal mensagem pedindo alguma coisa, e vem o retorno, a resposta, né? E as ações que são executadas. Quando eu mando, o que é que eu preciso fazer? Quando eu recebo, o que é que eu preciso fazer? Né? Muitas vezes até por questões de, por exemplo, eu faço uma consulta, eu vou ficar aguardando o retorno por um tempo, infinitamente. Então, tem os procedimentos que a gente segue quando faz as consultas até receber as respostas, etc. Então, aqui está mostrando, primeiro, aqui a gente chama de diagrama de tempo, é como se o mais em cima é um tempo anterior e o tempo vai correndo para baixo, né? Então, o protocolo humano é, por exemplo, aquela que está mostrando, né, aqui. Bom, essas figurinhas aqui são dois personagens aqui que aparecem várias vezes no contexto de segurança, mas é Alice e Bob. Não sei se é Alice de A e Bob de B, mas enfim, a Alice está saudando o Bob, né? Oi, ou desculpa, alguma coisa assim. Ele, pois não, oi, responde. Ela pergunta que horas são. Aí ele responde 14 horas, né? Então, essa é uma possível interação entre duas pessoas. No caso das redes, né, da internet, uma interação bastante semelhante se você vai fazer uma consulta de um arquivo web, primeiro tem uma saudação inicial, que na verdade é o estabelecimento da conexão TCP, porque o HTTP, que é o protocolo que a gente usa para solicitar conteúdo na internet, né, na web, ele usa o protocolo TCP, que é um protocolo de camada de transporte, mas aqui é equivalente eu peço a conexão, o servidor retorna, confirma, é como se fosse essa saudação aqui inicial, e depois eu peço o que eu quero e ele responde, né? Então, vocês vejam aqui que é uma interação bastante semelhante. Obviamente, como eu estava dizendo antes, entre duas pessoas humanas existe uma maior flexibilidade, né, naquilo que eu pergunto, como eu interajo, né? Enquanto que nas nossas mensagens de rede tem que ser algo bem mais previsto, né, bem mais previsível, né, porque para que se saiba o que está sendo pedido, etc. Então, terminamos. Na verdade, são duas sessões aqui iniciais. E a gente agora vai dar início nessa... Eu estou dizendo dar início porque normalmente tem mais conteúdo do que a gente consegue ver aqui na aula, né? Mas é sobre a borda, né? Essa periferia da rede, os hosts, rede de acesso meio físico. Alguma pergunta? Bom, então aqui é a nossa figura tradicional, que estava mostrando antes. Só estou vendo que ela não está traduzida, mas é a mesma coisa que a gente tinha antes. E ele está mostrando aqui a borda da rede. O que a gente tem na borda da rede? A gente tem os hospedeiros, né, aquele termo, né, hosts, que são os clientes ou servidores. Os servidores, normalmente, quer dizer, eu posso ter um servidor numa empresa normal, mas normalmente um data center, pode ser um data center, dependendo da empresa, né? Se a gente pensa no Facebook e Google da vida, eles têm vários data centers espalhados pelo mundo, e aí tem uma série de detalhes de como construir, como disponibilizar, né? Porque você quer atender o mundo inteiro, então tem que ter
duplicação desses dispositivos. Agora a gente tem todos os provedores de conteúdo de streaming que você quer estar o mais próximo dos usuários para que quando ele pede alguma coisa, recebe rapidamente o conteúdo, né, para ter uma boa experiência. Então, tudo isso é importante, né, de cuidar, né? Mas além dos dispositivos mesmo, né, finais, a gente tem aqueles recursos das redes de acesso. Por exemplo, aqui em cima era uma rede celular, né? Então, você tem a parte da rede, hoje em dia 4G, 5G, né? 4,5G, 3,5G, sei lá. Aliás, o pessoal diz que o 5G que estão instalando hoje é mais um 4,75G do que o 5G previsto originalmente, mas, enfim. Todos os acessos que a gente tem, né? Que, na verdade, é como se fosse pensar na rede de acesso no sentido de pensar na rede doméstica, né? Bom, em casa a gente tem uma rede Wi-Fi, tem um roteador, né, que é disponibilizado pelo provedor, e aí o acesso, né, via cabo, fibra óptica, às vezes, quer dizer, via rádio, no caso da rede celular, né, como é que eu chego, né, na internet, né, que pode ser justamente enlaces cabeados, né, cabos mesmo, físicos, ou rádio, né, sem fio. E tem o núcleo da rede. Muitas vezes, quando a gente fala de borda da rede, na verdade, a gente fala das duas coisas, né? A borda mesmo, os servidores e hosts, e a rede de acesso. Mas, na prática, a gente pode até separar borda, rede de acesso, né? E o núcleo da rede. Como a gente, na verdade, está apresentando a borda, são esses dois primeiros, e o núcleo da rede a gente vai apresentar na sessão seguinte, né? Pensando aqui na estrutura dos capítulos, né? A borda está envolvendo também a rede de acesso, e o núcleo da rede é o meião, né, lá que faz a comunicação mesmo entre os diversos dispositivos. Quer dizer, comunicação, né, entre os diversos pontos da rede. Então, são esses vários roteadores interconectados com provedores e tal, que normalmente num ambiente nosso, claro que eu posso ter numa empresa, posso ter uma estrutura um pouco mais complicada, mas no caso de uma rede doméstica, a gente só precisa saber o que é interno, o que é externo vai para o provedor, né? O provedor é que tem que saber, tem mais trabalho, digamos assim, porque tem que encaminhar corretamente para o destino, né? Da forma mais eficiente ou de acordo com alguma política de encaminhamento. Bom, então, em relação à rede de acesso, né, porque aplicações a gente vai falar depois, né, em mais detalhe, mas a rede de acesso, como é que a gente conecta, né, esses sistemas finais, esses hosts, os sistemas finais, aos roteadores de borda, né? Então, a gente tem a rede de acesso residencial, né, acesso corporativo na universidade, na empresa, e rede de acesso sem fio, né, com Wi-Fi, 4G, 5G. Quer dizer, é claro que o próprio Wi-Fi é uma rede de acesso residencial, de certo modo, em muitos casos, né, é o último pedaço, né, o último trecho, pelo menos, mas podemos ver o Wi-Fi também como uma rede de acesso público, né, no local público. Quando a gente considera essas redes de acesso, o que é que normalmente a gente leva em conta certamente o preço, né, da alternativa, né, ao contratar. Mas o que é que a gente, em termos técnicos, o que é que a gente tem, o que é que a gente deve averiguar? Primeiro qual é a taxa, essa taxa nominal, né, que é dessa rede de acesso, né? Quantos bits por segundo ela me permite, teoricamente, né, pelo menos, transmitir, né? Claro que se eu consigo mesmo isso, é um pouco como a gente diz, bom, meu acesso aqui como se fosse a saída do meu prédio, tem um portão só, passa um carro por vez, mas se ele vai conseguir mesmo chegar no destino naquela mesma taxa, vai depender de todo o trânsito na estrada, né? Na rede viária, né? No nosso caso, na rede de computadores, né?
Ou seja, eu posso ter um link de alta velocidade, mas depois toda a rede está congestionada. A gente normalmente assume que, né, que o link mais fraco é o nosso, né, de acesso à rede. Mas então, é importante saber qual é a taxa, quantos bits por segundo que está sendo oferecido. E uma coisa também que é importante é se essa taxa ela é compartilhada ou dedicada entre usuários, né? Por exemplo, se eu falo do Wi-Fi, né, ou 4G, eu posso dizer, eu estou aqui com um link de, né, Wi-Fi a centenas de megabits por segundo. Mas centenas de megabits por segundo com todo mundo que está usando aquela mesma rede, né? Não é só para você, né? Que é diferente de ter uma fibra ótica com aquela taxa dedicada, né, só para você, pelo menos até no acesso à rede, né? Então, essas coisas têm que ser levadas em conta ao analisar as alternativas. Bom, um exemplo aqui que ele começa apresentando, na verdade, eu nem me lembro mais aqui, deixa eu ver se ele fala do ADSL também. Acho que fala sim. Mas é porque antigamente a gente começava a falar aqui de modems, né? Que era o uso da rede telefônica. Hoje em dia ainda deve ter uma outra pessoa que use acesso telefônico, mas não é comum, né? Hoje em dia tem gente, às vezes, que não tem acesso em casa à internet, mas na LAN house, alguma coisa assim, usam a rede de acesso banda larga, né? Então, aqui ele já começa a falar do acesso TV a cabo, que não é uma simples TV por assinatura, né? Que realmente é cabo, né? A gente tem o transmissor em algum ponto da cidade, ou, na verdade, isso normalmente é distribuído, mas aqui a visão genérica tem um transmissor que transmite para vários cabos, né? Que se espalham por várias residências, né? Através, tipicamente, originalmente, pelo menos, com cabo coaxial, né? Como esses de antena normal, e aí com o dispositivo de interface, né, do cable, porque a gente tem, hoje em dia a gente tem dispositivos, né, que dão acesso à TV a cabo em si, né, que você seleciona os canais, e tem o dispositivo que faz o acesso à internet, né, através, quer dizer, na verdade são alguns canais que originalmente eram para transmissão de conteúdo de vídeo, que ficam dedicados para transmissão de dados, né? Então, aqui está representando, nesse cabo, a gente usa o que a gente chama, e vai falar mais vezes sobre isso, usa frequências diferentes para separar os canais, né? É como os canais de TV normal, né, que a gente sintoniza, o canal de rádio que a gente também sintoniza, então são frequências diferentes. E esse compartilhamento do meio, no caso aqui do cabo coaxial, pela frequência, como se a gente estivesse dividindo a frequência total disponível entre várias frequências, onde cada canal usa uma frequência específica. Então, a gente mostra aqui uma portadora de um canal de frequência mais baixa, né, que o comprimento de onda é mais largo, frequências mais altas, o comprimento de onda é menorzinho. Então, cada um tem a sua faixa de frequência. Então, a ideia aqui é que alguns canais estão reservados para os canais de vídeo e alguns canais para dados, outro para controle, e a gente tem que ver como é a utilização desses canais de dados pelos usuários. Bom, esse era o esquema tradicional, tá? Nessa outra figura, ele está mostrando que, além da transmissão da programação de vídeo, né, de TV, a gente também, né, tem a conexão aqui do transmissor aqui da operadora. O transmissor aqui, né, que ele pode está interligado à internet, né, um provedor de serviço internet,
e aí usa aqueles canais em algumas frequências para dar acesso à internet para quem está pendurado nesse cabo, né? Só que de forma compartilhada, né? Quer dizer, a programação de TV, ela sai daqui e as pessoas só precisam sintonizar, né? Tem aqueles filtros, às vezes, dependendo de se você é assinante ou não daquele determinado canal. Mas no caso dos dados, né, da internet, quando os dados vêm para alguém, eu posso transmitir direto para ele, né, para aquele determinado destinatário, mas e quando um deles tem algo para transmitir, ou vários deles têm algo a transmitir, como é que eu controlo o canal para que eles possam transmitir? Então tem esse controle de acesso ao meio compartilhado, que pode, quer dizer, estatisticamente você vai ter sucesso, vai ter uma taxa média, mas depende do padrão, né, de utilização dos diversos usuários, aquilo que você vai conseguir efetivamente transmitir. Hoje em dia, esses sistemas, a gente mostrou antes cabo coaxial, né, mas é bastante comum a gente, hoje, ter instalações que ele chama híbrida, né, de cabo coaxial e fibra ótica, onde a fibra ótica chega mais próximo das residências e de lá aí saem os cabos coaxiais para as residências. Claro que com toda essa movimentação hoje de fornecer acesso cabo final, não, quer dizer, na verdade aqui a gente está falando do esquema de TV a cabo, né? Então é fibra ótica até um certo ponto, depois cabo coaxial, mas muitos... outra forma de acesso é dar o cabo fibra ótica para a internet, que eventualmente tem também, através de stream, né, o vídeo. Aí aqui está uma informação aqui interessante, né, que vocês talvez já sabem, né, pelos acessos que vocês têm em casa, é que esses acessos, essas taxas de transmissão, elas são assimétricas, ou seja, a gente supõe que os usuários domésticos têm mais interesse em receber conteúdo do que enviar conteúdo. Obviamente, isso nem sempre é tão verdade assim, né? Por exemplo, agora, no momento, todos nós estamos participando da aula, todos nós, ou pelo menos eu, estou transmitindo conteúdo, né? Vocês também podiam estar transmitindo conteúdo, né, numa interação entre a gente. E não é diferente quando eu estou assistindo um programa em Netflix, Amazon, coisa do tipo, onde eu estou ali, às vezes eu faço um controle, pauso, avanço, seleciono um conteúdo diferente, mas enquanto eu estou recebendo aquele conteúdo, eu quero um conteúdo de alta definição que vem para mim, então tem muito mais dados que eu recebo do que eu transmito. Então, não é uma questão de limitação, é uma questão de conveniência, né? Que eu tenha uma taxa de descida maior do que a de subida, né? Então, aqui está dando o exemplo de que a de downstream, ou downlink, né, descida, seja de 40 mega a 1,2 giga, como exemplo aqui, né, nessa faixa que teve a cabo, e 30 a 100 para subida, uma taxa menor, porque é um interesse. Claro que se eu fosse um provedor de conteúdo, era o contrário, né? Sou provedor de conteúdo, eu preciso transmitir muito mais do que recebo de solicitações dos usuários. Mas veja que aqui nesse exemplo, todo esse acesso aqui né, como eu falei antes, é compartilhado, né? Então, se faz um dimensionamento para que os usuários fiquem satisfeitos, né, mas não há uma garantia de que eu tenho uma taxa média ou garantida, porque depende da demanda e eventuais conflitos, né, de vários querendo transmitir simultaneamente. Um outro esquema de comunicação, obviamente, só um detalhe antes que aqui é a rede telefônica, né? Mas, em princípio, tem qualquer provedor de serviço que chega na tua casa, ele poderia fornecer um serviço de acesso à internet. Até o gás encanado ou água, né? Quer dizer, se você já tem um meio físico, claro que em água ou no gás você não vai transmitir bits, né? Mas se você já tem um duto, né, um cano que chega nas residências das pessoas de forma individualizada,
você poderia ter uma forma de colocar junto uma fibra óptica, algum meio de comunicação em paralelo que você poderia fornecer esse serviço. Então, é mais uma questão de conveniência da operadora, né? Mas não sei se vocês sabem, por exemplo, quando tem essas concessões aí de estradas, né, ou de ferrovias, ou... bom, oleoduto normalmente é mais com a Petrobras, etc. Mas uma das coisas que eles passam junto no trilho de trem, né, por ter esse direito de passagem, né, tem a estrutura física que existe, ou nas rodovias, um dos negócios que eles aproveitam é o negócio ou indiretamente, alugando, né, os espaços, né, para que as empresas possam instalar seus cabos ou eles próprios entram nesse serviço. A rede elétrica também é outra que usa muito isso. Bom, mas aí voltando aqui está falando do exemplo da rede telefônica, né? Que são os vários tipos de... porque antigamente a rede telefônica era analógica, né? Mas a ideia é ter um acesso digital, então por isso se chama de linha de assinante digital, ou em inglês DSL, a sigla, que aí o que a gente tem no Velox da vida, alguns serviços chamados de ADSL, é uma linha de assinante digital assimétrica, né? Então, a ideia, quer dizer, no início, eu falei antes dos modems de telefone, né? Eu não sei se algum de vocês pegou essa época, mas a gente precisava, quer dizer, usava a linha telefônica para fazer uma chamada para um provedor, né? E ficava com a linha ocupada enquanto estava com essa chamada e você fazia a transmissão de dados pela linha telefônica. Na época, a gente passava até, às vezes, né, se queria uma comunicação mais frequente de dados, a contratar uma segunda linha fixa, né, para poder uma ficar mais dedicada. Mas a rede telefônica ela foi toda projetada para que os usuários façam chamadas relativamente curtas, né? Claro que tem alguns que falam muito no telefone, passa meia hora, etc., mas era tipicamente tipo 3 minutos, 5 minutos em média da chamada. E você aí faz um acesso à internet e passar horas conectado, ela não foi projetada para isso. Então o pessoal começou a ter várias estratégias, e uma delas para contornar o problema. E uma delas foi justamente isso. Tudo bem, vamos usar o mesmo fio de acesso que chega nas residências, mas vamos separar as coisas. Tem a faixa de frequência, que é a faixa de frequência do canal de voz, que esse fica no esquema tradicional de entrar na rede telefônica. E a outra faixa, assim, que é uma faixa até relativamente pequena, né, de 0 a 4 kHz. E acima disso, você reserva para transmissão de dados. Então, o que o modem DSL faz é pegar os dados que recebe e jogar eles nessa faixa de frequência acima da faixa de voz, para não interferir com a voz, e lá na extremidade, na central, nessas caixas que ficam na rua, fazer a separação, e o de voz vai para a rede telefônica e o de dados vai para a rede de dados, provedor de serviço. Tá? Então, esse acesso aqui, que é um acesso dedicado das residências até a central telefônica, então é uma taxa aqui dedicada de acesso, ao contrário de TV a cabo, que era compartilhado. Tá? Esse dispositivo aqui, que está marcado aqui, DSLAM, né, DSL é o Digital Subscriber, linha de assinante, linha de assinante digital, né, e AM de acesso, multiplexador, né, de acesso. Né, na verdade, ele faz essa... quer dizer, na verdade, é um dispositivo que ele faz conexão com diversas residências, né, mas em cada uma ele faz essa filtragem da frequência e manda o que é da rede, o que é do telefone para a rede telefônica e o que é de dados vai para a rede de dados. Então, esse foi o melhor arranjo que fizeram, né? Claro que a gente está usando o par metálico tradicional, que às vezes pela distância não tem, ou emendas não tem tão boa qualidade, mas então foram feitas várias atualizações, né, que ele permite taxas relativamente... Hoje em dia a gente considera modestas, né, eram bastante boas inicialmente.
hoje em dia relativamente modestas, né, chegando a taxas de 50 megabits por segundo, que está bem aquém do que a gente espera hoje, né, de uma rede de banda larga, né, de pelo menos 100 megas, etc. Chega em 50. Né? Claro que sempre está se buscando novas tecnologias para, com o mesmo meio físico, a gente conseguir taxas cada vez maiores, mas às vezes sob determinadas circunstâncias que nem sempre são atendidas. Né? Mas, de qualquer modo, o DSL, né, o ADSL teve um... Quer dizer, tem o seu momento, né? Teve a sua aplicabilidade, e hoje a tendência é cada vez mais as pessoas quererem, né, o acesso de fibra óptica com taxas bem maiores. Né? E aí entra a questão da expectativa de conseguir cada vez mais, por exemplo, o streaming de 4K, daqui a pouco 8K e tudo mais, então você vai sempre ficando mais exigente. Obviamente, se o serviço é oferecido a um preço menor, é mais fácil você usar. Né? Por exemplo, eu estava dizendo, hoje em dia eu estou pagando R$100 por 240, estão me oferecendo 500 por 150. Eu ainda estou relutando porque nem os 240 eles me fornecem. Então, se eu estivesse recebendo 240 direitinho, eu já estava satisfeito. Né? Mas, enfim. Bom, aí aqui tem um exemplo de uma rede doméstica, né? O que a gente tem numa rede doméstica, né? Tipicamente, a gente tem um acesso para algum ponto final, pode ser rede TV a cabo, central telefônica, hoje em dia, né, com fibra óptica. Tem algum dispositivo que a gente chama de modem, cabo DSL. Esse modem, ele faz uma modulação, né? Modifica a transmissão de acordo com o que se quer transmitir. Então, faz a modulação, como a gente chama, a modificação, e a recuperação da informação, que é a parte da demodulação, que é como se fosse como é que eu uso, né, como é que eu codifico os dados naquele meio de transmissão. Então, eu tenho isso na ponta, na casa, quando a gente chega, e às vezes alguns desses dispositivos são no mesmo equipamento, mas aí eu tenho a função de roteamento, porque também na casa a gente tem diversos dispositivos que a gente pendura, né? E tem algumas proteções, o firewall, né? O firewall a gente usa... É engraçado porque a gente tem mania de usar os termos em inglês mesmo, né? Às vezes é perigoso traduzir, porque... Quer dizer, perigoso não, mas assim, ninguém usa e você traduz e fica falando sozinho, né? Mas firewall é uma porta corta-fogo, né? Ninguém, num apartamento, a gente tem a porta que protege do incêndio, né? Corta-fogo, ninguém chama de firewall. Mas, enfim, é a mesma ideia, né? Que eu tenho alguma proteção contra certos ataques, então tem a ver com a questão de segurança, né? De impedir certas tentativas de comunicação que são consideradas prejudiciais, ou que os atacantes normalmente utilizam. Essa função de NAT, que a gente vai falar mais no capítulo 4, né, que é a tradução de endereços de rede, Network Address Translator, é porque, em princípio, cada dispositivo desse daqui devia ter um IP que fosse com um endereço que fosse reconhecido externamente. Mas a prática é que cada provedor fornece um endereço IP para todos os dispositivos de uma residência, quer dizer, para esse acesso, né? Então, o roteador precisa fazer um mapeamento, que é essa tradução aí, dos endereços internos, para que, ao me comunicar com alguém externo, ao voltar a resposta, eu entregue corretamente a quem fez a consulta. Então, tem um procedimento de mapeamento que a gente vai estudar depois, que é um mapeamento, quer dizer, eu tenho endereço e porta, só para quem já souber o que é porta, e a gente faz um mapeamento de modo que aquela porta está associada com um certo endereço interno, uma certa porta interna. Então, é um mapeamento entre os endereços internos com os endereços que aparecem externamente. Então, essa é a função que esse dispositivo faz. Aqui está mostrando uma situação de que eu tenho
Hoje, muitos dos dos hosts, né, do equipamento já têm interface de 1 GB, né? Pelo menos 100 MB, mas já tem de 1 GB. Então, se o meu dispositivo tiver acesso também de 1 GB, eu consigo, nessa comunicação, ter uma comunicação de 1 GB. Se estiver limitado a 100, como eu estava falando antes do acesso a 500 MB, o gargalo vai ser aqui de 100, né? Se aqui é de 1 GB, o gargalo realmente é a conexão externa, mas eu posso ter comunicações internas junto com a externa, utilizando o máximo possível dessa taxa de transmissão. Aí a gente tem redes Wi-Fi, que às vezes também, como eu disse, está no mesmo dispositivo. Tem várias taxas hoje disponíveis, 54, 450 megabits, né? Quer dizer, cada vez mais o pessoal está com várias antenas em paralelo, etc., aumentando a velocidade também do Wi-Fi para permitir aplicações de streaming e tal, cada vez de melhor qualidade, né? Então, está sempre evolução, né? Agora estão chamando de, como 4G, 5G, agora é o Wi-Fi 4, o Wi-Fi 6, né? Que é a última versão mais rápida. E aí, dos dispositivos sem fio, né? Ou cabeados, como a gente viu aqui. E aqui, como eu comentei, às vezes a gente tem um único equipamento que tem todas essas funcionalidades, né? O nosso equipamento aqui, por exemplo, ele chega aqui com TV a cabo, é roteador e é também acesso sem fio. Então, isso é muito comum que seja o mesmo equipamento que tem essas 3 funções aí indicadas. Bom, essas redes sem fio são cada vez mais, quer dizer, na verdade aqui a gente está falando inicialmente da rede sem fio, né? Eu coloquei a outra para me certificar, né? Mas a gente está falando da rede tipo Wi-Fi, mas também a rede de celulares, né? Hoje é muito, eu acho que o acesso mais comum dos dispositivos, que muita gente está acessando a internet, às vezes até do computador, né? Eu mesmo aqui estou no computador usando Wi-Fi. Tá, o Márcio está perguntando se esse limite de 1 gigabit por segundo para a internet cabeada é por causa do cabo coaxial ou a placa de rede. Bom, na verdade, as duas coisas, né? Cada vez que se aumenta, porque tem uma coisa interessante, é que qualquer meio físico, normalmente o que é constante nele é o produto da taxa pela distância. Então, eu posso ter um meio físico que ele é adequado para taxas até um certo limite, dependendo da distância. Se a distância for maior, eu vou ter que me contentar com menos taxa. Mas a própria construção do cabo, né? Por exemplo, tem cabo categoria 5, categoria 6, etc. Então, eles vão cada vez mais aperfeiçoando para ele ter menos problemas, né, na comunicação. Mas, em geral, o grande gargalo mesmo é da interface do dispositivo, né? Dependendo da interface que você tem, ela tem um limite da taxa que ela funciona, né? Hoje em dia é mais comum ter de 1 gigabit, 10 gigabits é normalmente uma interface para servidores, já tem 40 gigabits, já tem 100 gigabits, só que o preço é proibitivo para a gente ter num dispositivo doméstico, né? Ainda, né? Provavelmente no futuro não será assim. Mas 1 giga já é um avanço bastante considerável, assumindo que as primeiras redes Ethernet eram de 10 megabits, né? Mas a gente fica, às vezes, até mal acostumado, né, com aquilo que a gente hoje já tem, né, em relação ao que a gente tinha que conviver antes. Então, apesar de eu ter dito, bom, tem coisas que a rede é bem antiga, né, mas o pior é que tem coisas que a rede ficou muito mais rápida e a gente está usando princípios que eram adequados quando a gente tinha a rede mais lenta, né? Então, é preciso toda uma mudança de como utilizar. Bom, mas voltando aqui, bom, a gente tem, então, com a rede sem fio, a gente tem
Quer dizer, tem uma forma que a gente funciona, que depois a gente vai falar isso lá para o capítulo 6, 7, que é o modo ad hoc, ou seja, quando os dispositivos sem fio falam diretamente uns com os outros. Mas o típico é eu ter uma estação base de celular, um ponto de acesso Wi-Fi, onde a comunicação se dá entre os dispositivos móveis e essas estações base, ou ponto de acesso, né? Então, a gente tem a rede local sem fio, existe uma sigla que eu não insisti muito antes nela, não falei dela, mas aqui aparece como Wireless LAN. Ou seja, uma rede LAN é uma abreviação anterior ao wireless, a sem fio, né, que é a rede local. É uma rede de abrangência na empresa, na casa, cabeado originalmente, né, a LAN, depois com a rede sem fio, então a rede local sem fio. Quando a gente chama de rede local, a gente está falando dessas LANs. Existem outras siglas, né? A rede de longa distância é chamada de WAN, Wide Area Network. Existem as redes metropolitanas, MAN, Metropolitan Area Network. E aí o pessoal, de vez em quando, inventa outras siglas, né? CAN, Campus Area Network. Aí tem também DAN, Desktop Area Network. Provavelmente tem a BAN também, Body Area Network, no corpo da pessoa. Bom, enfim. Mas o LAN é realmente mais popular e o WLAN seria a rede sem fio, rede local, né? Pequena distância. Né? O pequena distância significa que a gente não interfere muito com os vizinhos, né? Então a gente usa faixas de frequência que não precisam, porque todas as faixas de frequência de maior alcance, né? A gente precisa licença da Anatel aqui no Brasil, né, para utilizar. Né? Mas a faixa de frequência que é usada para rede sem fio, Wi-Fi, não é uma faixa regulamentada, então basta a gente ter o dispositivo, mas tem um alcance também limitado. Mas se você comparar, quer dizer, na época que eu comprei a minha primeira rede sem fio, eu não me lembro mais que ano foi, mas acho que foi 2004. Eu tive que comprar lá numa viagem que fiz aos Estados Unidos, porque não era uma coisa que tinha aqui tão facilmente, né? E aí um notebook não tinha interface ainda, era um cartão PCMcia, antigamente tinha esses slots PCMcia que a gente inseria, e aí dava o acesso sem fio. Né? Mas hoje todo dispositivo vem com acesso sem fio, né? Normalmente celular e computador. Então, se a gente vê pontos de acesso, a gente compra no supermercado, e aí vai ver, quer dizer, em cada local, se a gente for fazer um mapeamento de uso de frequências, até o SSID, né, da rede sem fio, tem uma porção, né, e, sobretudo em edifício, cada andar, cada do vizinho, do nosso prédio. Então, e dependendo da frequência que está usando, a gente está interferindo um com o outro. Não está roubando a internet do outro, mas está usando a mesma faixa de frequência, então causa interferência. Mas existem, como está dito aqui, várias tecnologias conhecidas. O padrão E3 é 802.11, aí tem umas letrinhas, BGN, hoje em dia eles estão chamando de Wi-Fi número 4, 6, etc. Mas as taxas de transmissão, que inicialmente era de 11, passou para 54, 450, 600 MB, etc. Quer dizer, aqui, né, na rede sem fio. Obviamente, essas taxas são elevadas, porque quando eu transmito rapidamente também, e é conveniente, porque com a interferência a gente consegue ter uma média boa, mas não é uma média constante, né, para o mesmo fluxo, porque tem a concorrência até dentro da própria residência com os vários dispositivos. Aqui está mostrando o acesso via rede celular, que meio que imprecisamente ele fala aqui como sendo um acesso de longa distância. O que é que eu digo que é imprecisamente? Porque apesar de uma operadora ter uma cobertura da cidade inteira, que abrange dezenas de quilômetros, por exemplo, né, e às vezes pelas estradas também, né, em geral, mas você não tem uma estação base só com essa cobertura toda, senão você ficaria limitado ao número de usuários simultâneos. Então, é bastante comum, onde você tem uma
uma densidade grande de usuários, como shopping center, alguma região mais concentrada da cidade, você coloca antenas, um número maior de antenas, com a potência menor, de modo que não interfira muito com a próxima, né? Mas permitindo várias conexões simultâneas naquele ambiente de maior densidade de uso, né? Então, é por isso que eu estou dizendo, é meio enganador dizer que é longa distância, porque às vezes, por conta dessa estratégia, a distância nem é tão grande assim. Mas certamente, através de procedimentos de transferência, né, de uma base dessa de acesso para outra, você consegue se mover e continuar conectado, né? 10 megabits, dezenas de megabits por segundo, mas a tendência é aumentar, né? É uma das coisas que a nova geração de 5G já está em implantação, né? Na verdade, aqui a gente já podia dizer 6G a caminho, né? E o pessoal, quando uma tecnologia chega no mercado, já está, né, trabalhando na próxima que vem pela frente. Por outro lado, aqui nas redes de acesso corporativas, né, então a gente tem, como a gente falou antes, uma estrutura mais complexa. A gente tem roteadores, switches, né, e redes Wi-Fi. Basta pensar no SIM, né? O SIM tem vários ambientes, com acesso sem fio em toda parte, e vários switches espalhados, né, com servidores ali na sala de servidores, por exemplo. Aqui fala servidor de e-mail. No nosso caso, o servidor de e-mail é Gmail, né, não está lá fisicamente no SIM, né, mas antigamente era assim. E aí é típico, quer dizer, pelo menos 100 mega ou 1 giga para o ponto final, mas certamente os servidores já têm que estar conectados a 10 mega, Wi-Fi com várias taxas, normalmente a máxima, mas nem sempre os dispositivos estão preparados. E no nosso caso, o acesso à internet, né? Quer dizer, na verdade, a gente tem um firewall que limita um pouquinho a taxa, mas o acesso físico é 10 gigabits por segundo com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E eu já andei meio que dando umas sugestões lá de que a gente pense já no 100 GB, porque a ARNP aqui de Recife já tem conexões para o resto do Brasil a 100 GB. Então, se a gente faz uma conexão a 10, a gente está limitando o pico que a gente pode ter. Claro que a gente de computação, não somos os grandes usuários de redes, né, normalmente. A gente pode usar porque estamos fazendo realidade virtual para testar, mas os grandes usuários mesmo são físicos, né, outras áreas que precisam, medicina também, às vezes precisa dessas taxas. Bom, a gente está quase chegando ao final da aula, mas uma questão importante quando a gente trata aqui dessa transmissão dos pacotes que a gente falou, né, é que o nosso dispositivo final aqui, ele recebe mensagens da aplicação, né? Se essa mensagem for grande, eu vou ter que quebrar, como a gente comentou, em diversos pacotes, cada um com tamanho máximo. Aqui está representando como tamanho de L bits, L de length, né? Na verdade, a gente tem essa falha, não sei se é falha, mas enfim, como usa as siglas baseadas no inglês, então não mudamos, né? Mas é o comprimento da mensagem de L bits. E se eu tenho um link de taxa R de rate, né, taxa de transmissão, que é a taxa com que esse link transmite, né? Então, se eu tenho um pacote de L bits, quanto tempo leva para transmitir um pacote de L bits no canal que tem R bits por segundo? É o tamanho. Essas são aquelas regras de 3 simples que a gente faz, né? A gente fez muito com velocidade, né, de física, né? Se eu tenho, na verdade, aqui não é bem uma distância a percorrer, né, mas se eu tenho que transmitir L bits e a taxa de transmissão é R bits por segundo, então, dividindo L por R, eu vou ter o tempo, né, em segundos. Né? Claro que aqui tem que ter cuidado, normalmente, se a gente está falando da mesma unidade, né? Porque às vezes eu falei antes que o tamanho de um pacote típico é 1.500 bytes, não é bits. Então, se eu for fazer a divisão, tem que multiplicar 1.500 por 8, né, para ter em bits, para dividir pela taxa de transmissão, também em bits. Claro que eu podia converter
a taxa em bytes, né, dividindo por 8. Mas, enfim, eu tenho que estar na mesma unidade para ter algo compatível. Mas os slides seguintes, né, ele trata justamente de, só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem os enlaces, né, que fazem a transmissão. A gente já falou que tem meios guiados, né, por exemplo, cabo de rede local, normalmente a gente tem esses cabos Ethernet, né, que é de par trançado, ou cabo coaxial, ou fibra ótica, né, que cada um tem suas características. A gente fala aqui aqui é a visão dos cabos espalhados pelo mundo, e tem o rádio sem fio. Então a gente fala um pouquinho dessas coisas. Isso está gravado já, mas é pouca coisa aqui, por isso que eu estava em dúvida se valia a pena continuar e entrar direto no núcleo da rede. Mas, de certo modo, a gente já até avançou mais do que precisava na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham tido essa visão geral. Só para voltar aqui talvez esse slide aqui já ajude, né? Aqui no capítulo, né, a gente, então, falou do que é a internet. Isso é algo que vale a pena depois a gente ver se esses conceitos que a gente apresentou ficaram consolidados. Tem a questão do que é um protocolo, que a gente, por enquanto, só falou que são regras, né? Mas depois, quando a gente estudar as várias camadas, aí a gente vai se debruçar sobre cada um desses protocolos, começando pelo de aplicação, né? HTTP, etc. E aqui na borda a gente está falando justamente falamos dos hosts, obviamente, redes de acesso, várias tecnologias. E agora, que estava faltando aqui completar, é a parte do meio físico, né? Ou seja, esses vários meios físicos que a gente usa, de rádio, de satélite, de par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, né? São aspectos, assim, na verdade, essa parte do meio físico tem a ver com a camada mais baixa, né, que é a da meio físico, que ele não tem um capítulo nesse livro, né, do Kurose, que trata do meio físico. O que a gente vai ver de meio físico está aqui, nessa seção desse capítulo. Quando vocês fazem engenharia de computação, tem outros cursos que vai abordar alguns aspectos também desses sistemas de comunicação, etc., que vão ter mais informações, até mais detalhadas, né? A gente aqui precisa, esse bit, como é que ele é transmitido nesses vários meios, né? E a gente passou de uma época que as redes usavam esses pares metálicos da rede telefônica, que era muito sujeito a ruído, e hoje a gente está chegando com as fibra óticas na residência, que a fibra ótica é o melhor que a gente podia ter, né? Claro que tem fibra ótica mais rápida, mais lenta, etc., mas você não consegue injetar facilmente luz, porque a interferência seria injetar luz dentro da fibra. Como é que você vai injetar luz dentro da fibra? Você tem que querer fazer isso, né? Não é uma coisa que entra luz na fibra de qualquer jeito. É claro que eu tenho que ter outros cuidados, né? A fibra, eu não sei se hoje em dia vocês têm visto, de vez em quando tem alguém no meio da rua com a mesinha e fazendo umas emendas lá, normalmente trabalhando com a fibra ótica, que é muito mais preciso, mais delicado. Se eu fizer uma emenda mal feita, já perde um monte de energia aí da luz, né? A luz não passa tão facilmente, então complica a vida. Mas é isso, eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Então, como eu disse para vocês, vocês podem fazer pergunta, viu, se quiser, mas só para finalizar, eu vou passar o material, quer dizer, como eu disse, eu quase terminei aqui o assunto dessa sessão, que tem uma gravação que fala um pouquinho dessa parte também, além da nossa, que eu vou disponibilizar, e aí tem depois essa do núcleo da rede, e a gente, então, na próxima quinta-feira seria uma atividade, em princípio, assíncrona, né? Não temos aula na quinta-feira presencial, quer dizer, presencial não é remota, mas não é síncrona,
Mas na outra terça-feira a gente conversa, então, a gente, quer dizer, na verdade, conversa, mas vocês têm que ter assistido a teoria antes, né? Assistido a aula antes, tá? Então, esse é um compromisso que eu espero de vocês, e alguma dificuldade, né? Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, a gente pode ir esclarecendo, inclusive, como eu disse, né? Na quinta-feira, no horário da aula, eu estarei disponível para se alguém que quiser tirar alguma dúvida, basta solicitar, a gente fica como hora de atendimento também, tá? Então, a gente vai se falando pelo Classroom. Obrigado pela atenção. Até breve.